Olá, povo de Deus, sexta-feira da 29ª semana do tempo comum, 23 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, de 1 a 6, Lucas 12, 54 e 59. Hoje começamos a leitura da segunda parte da carta aos Efésios. Depois da primeira parte, que é mais doutrinal, temos agora uma secção que a gente chama de parenética, ou seja, exortativa. Ouçamos os versículos de hoje. Irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, exorto-vos a que procedais de um modo digno do chamamento que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. A exortação ganha força no testemunho do apóstolo como prisioneiro do Senhor. Nosso pequeno trecho de hoje trata do necessário relacionamento humano pautado no respeito pelas diferenças. Sabendo que nem todos comungavam das mesmas ideias, o autor da carta exorta para que cultivem algumas virtudes que facilitam a convivência em vista de uma unidade que deve haver entre os cristãos. Humildade, paciência, mansidão, aceitação recíproca. Veja que tudo isso é sugerido como base para o necessário suportar-se mutuamente no amor. Os elementos que garantem a unidade são ressaltados: um só corpo, um só Espírito, assim como a vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, isso para que todos de fato se mantenham unidos, apesar do pluralismo, da divergência, das ideias diferentes. E como já dissemos, a primeira parte da carta está centrada na doutrina e dá um destaque bastante acentuado na cristologia até, por meio de hinos, ação de graças. Porém, a segunda parte trata-se de lançar as bases para a vivência em comunidade, é mais eclesiológica. Para isso, cada cristão deve cuidar do aspecto pessoal sem descuidar do comunitário. Lucas 12, de 54 e 59. O texto de hoje nos sugere uma reflexão sobre saber ler os sinais dos tempos. O Concílio Vaticano II já nos alertava sobre a necessidade de uma vigilância permanente para não nos tornarmos cegos nem surdos frente aos mais variados sinais que a sociedade se nos apresenta no nosso dia a dia. Não é à toa que o Vaticano II faz aquilo da volta às fontes, bíblicas, patrísticas, da verdadeira tradição da Igreja. O teólogo Marcus Sassatelli, referindo-se à Constituição Pastoral do Concílio, a Gaudium et Spes número 4, e ao documento de Aparecida, número 33, nos ajuda a entrar nesse campo rico de reflexão sobre o necessário exercício de perscrutar os sinais dos tempos. Diz ele: num tempo difícil como o nosso, sobretudo no Brasil, sejamos cristãos e cristãs uma igreja que a todo tempo escuta os sinais dos tempos. É a nossa missão. Para cumprir sua missão, a igreja a todo momento, repare, a todo momento, deve escutar os sinais dos tempos, ou seja,
ouvir a voz de Deus nos acontecimentos e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal modo que possa responder de maneira adaptada a cada geração às interrogações eternas sobre os significados da vida presente e futura e de suas relações mútuas. É necessário, por conseguinte, conhecer e entender. Reparem novamente, conhecer e entender o mundo no qual vivemos, suas esperanças, suas aspirações e sua índole frequentemente dramática. Outro aspecto que o texto de hoje nos sugere é a abertura frente aos sinais, para que os entendamos num contexto maior e nunca fechado só em nossas ideologias, pois podemos nos especializar em análises parciais de alguns aspectos, desconsiderando outros de fundamental importância. Por isso, Jesus faz uma crítica genérica à multidão, chamando-a de hipócrita, pois sabem entender os sinais meteorológicos, mas não o momento presente, onde está Jesus atuando. Na segunda parte do nosso texto de hoje, Jesus apresenta uma parábola que alerta sobre o momento de decisão que se aproxima, indicado por esses sinais dos tempos. Enquanto Jesus está presente, é tempo de possível reconciliação, porém, não se deve esperar o dia do julgamento chegar. Aí poderá ser tarde demais. Uma das dimensões da atividade profética é saber fazer análise de conjuntura, pois somente com ela se pode atuar na realidade com eficiência, com eficácia. Na América Latina, sobretudo depois do movimento da Ação Católica e mais ainda depois da Conferência de Medellín de 1968, a teologia praticada no continente se serve do método chamado indutivo, mais popularmente conhecido como ver, julgar e agir. Com esse método, a reflexão teológica parte da realidade, da conjuntura social, política, econômica, cultural, religiosa. Nessa perspectiva, a palavra de Deus é sempre contextualizada, evitando que aconteça o ditado que diz: o texto fora do contexto serve de pretexto. A contextualização é a condição necessária para que a leitura bíblica fuja da praga do fundamentalismo, tão comum nos movimentos neopentecostais católicos e evangélicos de hoje. Negar a realidade quando se faz a leitura da palavra de Deus e no momento de definir as prioridades do projeto evangelizador resulta numa igreja das nuvens, tentando dar respostas às perguntas que o povo não está fazendo. Portanto, a chamada atenção de Jesus para saber discernir os sinais dos tempos é de uma atualidade ímpar. Concluindo nossa reflexão, gostaria de sugerir alguns sinais que desafiam qualquer projeto evangelizador de hoje: a ascensão da mulher, a diversidade na constituição familiar, a deterioração da casa comum, nosso planeta, o desemprego em massa junto ao excesso de emprego informal, a concentração de renda nas mãos de poucos, com o consequente crescimento da desigualdade social, o desenvolvimento tecnológico que não responde de maneira igual a todas as camadas sociais, aumento de pessoas com fome, a violência em seus diversos aspectos e tantos outros sinais. Eu deixo para vocês completarem essa lista de sinais dos tempos que estão exigindo de nós uma resposta
convincente, à luz do Evangelho. Um beijo no seu coração.